eu acho que qualquer pessoa que lê a Bíblia conhece e já ouviu falar desse capítulo 38 que fala da doença de Ezequias. A doença de Ezequias. Aí, graças a Deus, a vitória foi dada ao rei Ezequias, ele estava aliviado. Mas naqueles dias do rei Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo quando Deus mandou o profeta Isaías falar com ele para colocar a casa dele em ordem. Será que estamos colocando a nossa casa em ordem? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos acreditar no Senhor Deus. E então veio a palavra do Senhor a Isaías e falou assim: vai até Ezequias e fala assim: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Deus ouviu a oração do rei Ezequias novamente e vi as tuas lágrimas. Eis que lhe acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei. E eu a defenderei. Ah, gente, eu vou ter que dar uma mudada nessa música, porque eu não tô gostando muito, não. Aí, gente, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, já ouvi, já é a segunda oração. No capítulo 36, Ezequias orou, né? Se você quiser até marcar aí, é do 15 até o 19. E aqui, quando ele estava com a doença mortal, Deus mandou o profeta Isaías falar que ele ia morrer. Ele orou e chorou muito, e Deus ouviu a oração dele, e ele falou que ia acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Aí ele ficou tão feliz, mas tão feliz, né? Isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá a tua palavra. Ele falou assim: eis que farei com que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. O relógio é aquele relógio redondo que tem um tipo assim, por exemplo, o relógio de Acás é tipo assim, ó. Ele vai girando assim, ó. Aí ele falou assim: eu creio que tem esse modelo de relógio aí nas cidades históricas e até em Israel, né? Ele falou assim: olha, isso será, ele falou, vou te livrar, e isso será da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra. E eis que ele falou assim: farei que a sombra dos graus que passou como o sol pelos graus do relógio da casa volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então recuou. E Ezequias foi curado. Eu não sei se você está com uma doença incurável, mas eu quero falar com você que o mesmo Deus que curou no passado, Ele cura agora. Deus não mudou. O ser humano muda, o ser humano desacredita. Precisamos acreditar mais em Deus. E o rei Ezequias ficou tão feliz, né? Ele era rei de Judá, de quando ele adoeceu e ele sarou da enfermidade. E ele disse: na tranquilidade dos meus dias, ele fez um cântico ao Senhor. Na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. E eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o Senhor como os moradores. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como a xoxa de pastor, cortei com um tecelão a minha vida, como que do tear que me cortará.
desde amanhã até a noite me acabará. É uma linguagem do passado, né? Se fosse hoje, a gente ia fazer um outro tipo de oração. É de acordo com o contexto que a pessoa está vivendo, né? E ele falou assim: eu sosseguei até de madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até a noite me acabarás. Grou é a andorinha. Assim eu chireava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, o Senhor anda oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Quando o profeta Isaías falou que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer, ele ficou muito amargurado, gente, muito amargurado. E agora, ele fala assim: tu, porém, amorosamente abraçaste. Deus quer nos abraçar o tempo todo. Deus nos oferece colo o tempo todo. A minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não pode, ele falou assim, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte, glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes sim te louvarão. Nós vivos devemos louvar ao Senhor, né, Elisete? Obrigado porque você entrou aí. E ele está falando assim: os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Ezequias estava fazendo essa oração que ele estava curado, né? Fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tome, Isaías falou com ele, pega uma pasta de figo e ponha com emprasto sobre a sua chaga e ela sarará. Olha, Deus poderia ter falado assim: tá curado. Mas Deus falou com ele: pega, faz uma pasta de figo e coloca em cima de um emprasto, né, na sua chaga e ela sarará. E também ele disse a Ezequias: aí Ezequias falou assim: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Então aqui ele perguntou no 37 qual seria o sinal. O Senhor profetiza, né? E aqui nesse capítulo 37 foi o que Deus falou com ele, que a respeito do... Aí ele falou assim, quando ele tinha falado que ia retroceder o relógio, Ezequias pediu outro sinal. Quer ver só? No capítulo 38. Deixa eu ver aqui. 38. O capítulo 38 tem o registro da doença mortal de Ezequias e da sua cura milagrosa em resposta à oração. Então, quando você estiver doente, ore. Chama os presbíteros da igreja para ungir você com óleo e orar. Óleo não é amuleto. Pode ver que aqui o Isaías ele usou um emprasto para colocar sobre a chaga do Ezequias, né, que Deus mandou. No versículo 38 do 9 até o 20, esses versículos expressam a reação de Ezequias aos pensamentos de estar sentenciado à morte. Ele ora a Deus por ajuda. Quando a recebe, ele avalia o significado da vida em termos de adoração a Deus. Agindo assim, ele exemplifica a atitude do crente do Novo Testamento ao ser resgatado da morte e receber a vida eterna. No capítulo 38, do 15 até o 20, para minha paz, a promessa de cura divina
trouxe alívio e contentamento ao rei. O seu espírito reviveu de forma integral. E no verso 38, 21, Deus escolheu curar Ezequias, o rei Ezequias, de forma miraculosa, através de um procedimento médico, tá? Era o que os médicos faziam no passado, através de um procedimento médico simples. Não está claro porque uma simples chaga foi quase fatal na vida dele, mas Deus escolheu, porque os médicos usavam muito emplastos de figo para colocar em cima da ferida, né? Aqui, se você quiser conferir, pode ver João do 9, capítulo 9, dos 6 ao 15. Não está claro porque uma simples chaga, a gente acha que é simples, né? Se era mortal, né? E aí Ezequias perguntou qual era o sinal. Qual é o nosso sinal hoje que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus cura? O grande sinal é o Senhor, o mestre dos mestres, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o rochedo santo e rochedo inabalável. Esse é o capítulo 38. Capítulo 38 está falando da doença do rei Ezequias, da doença do rei Ezequias. Ele ora ao Senhor e o Senhor ouve a oração dele e manda Ezequias voltar e fazer um emplasto de figo e colocar nele. No capítulo 38 fala da doença de Ezequias e a sua cura. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas peça e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Esse é o capítulo 38. Deus abençoe sua vida. Eu sou a evangelista Patrícia. Me segue lá em Cristo Jesus, Patrícia Regina Flor de Maio. Compartilha também e deixa sua mensagem.